Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre pronúncia do inglês. Be welcome! No vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a pronúncia da terminação ED dos verbos. Pessoal, isso causa muita dificuldade para a gente que é brasileiro, ok? Na verdade, a gente consegue identificar um brasileiro quando ele está falando inglês por causa da terminação do ED. A maior parte dos verbos em inglês formam o passado com o acréscimo da terminação ED. Nós brasileiros queremos pronunciar aquilo que está escrito. Então, se está escrito needed, nós queremos dizer needed. Se estiver escrito assim como você está vendo na tela, nós queremos pronunciar called. E se estiver escrito dessa forma, nós queremos dizer washed. Só que eu acertei apenas a pronúncia da primeira palavra, needed. Quando eu disse called, eu pronunciei errado. A pronúncia deveria ter sido called. E quando eu falei washed, eu deveria ter dito washed. Na palavra needed, o ED é pronunciado na extensão total, needed. Ele forma uma sílaba adicional. Já na palavra called, o ED é pronunciado com som de D. E na palavra washed, o ED é pronunciado com som de T. Poxa, complicado pra gente, né? Mas será que dá para entender? Será que dá para aprender isso? Claro que sim. Me acompanhe nesse vídeo. Eu vou tentar não ser muito teórico para explicar esse assunto. Mas eu só preciso te conscientizar de um fato. Quando nós estamos conversando, as nossas cordas vocais são responsáveis para produzir os sons que falamos. E às vezes as nossas cordas vocais vibram e às vezes não. Coloque a sua mão suavemente na sua garganta e diga esta frase depois de mim. Eu quero melhorar o meu inglês. Eu sei que eu consigo. Você percebeu? As cordas vocais às vezes vibram e às vezes não vibram. Quando elas vibram, elas produzem um tipo de som que nós chamamos de voiced sounds. Em português, sons sonoros. E quando elas não vibram, elas produzem um tipo de som que tecnicamente a gente chama de sons curtos, ou em inglês, voiceless sounds. Você não precisa memorizar isso, ok? Você só precisa prestar atenção se existe uma vibração na corda vocal ou se não existe uma vibração na corda vocal. Vamos ver de que forma isso afeta a pronúncia do ED. Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer. Nós vamos pronunciar o som produzido pela letra S. Não existe vibração da corda vocal. O som é produzido nessa parte superior da boca. Agora, quando você pronuncia o som da letra Z, existe vibração da corda vocal. Quando você pronuncia o som P da letra P, não existe vibração. Mas quando você pronuncia o som B, a corda vocal tem que participar do processo. Então ela vibra. Quando você diz F, que é o som do F, não existe vibração da corda vocal. Mas quando você diz V, a corda vocal vibra. Quando você diz o som é produzido aqui em cima, não existe vibração da corda vocal. Mas quando você diz D, existe vibração da corda vocal. E estes dois últimos exemplos, o do T e do D, são muito importantes para a gente entender como se pronuncia a terminação ED dos verbos. Regra número 1. Se o verbo, na sua forma base, terminar com D ou T, a letra D e a letra T mesmo, o ED é pronunciado normalmente e não vai dar problema para nós brasileiros, ok? Vamos praticar. Say these verbs after me, ok? Repita estes verbos. Needed, ended,
sounded, landed, crowded. Você viu? O verbo terminou com D. Você percebe? O ED está depois da letra D. Então ele é pronunciado normalmente. O mesmo vai acontecer quando o ED estiver depois da letra T. Ouça e repita. Lifted, fainted, pointed, melted e weighted, ok? Depois do T e depois do D, o ED é pronunciado como o ED mesmo, sem problemas. O problema é que a gente quer manter essa pronúncia em todos os outros casos. Mas olha só o que vai acontecer. Vamos para a nossa regra número 2. Se a terminação ED estiver depois de um som que termina na garganta, ele vai ser pronunciado simplesmente com o som de D. Você elimina o E da terminação. Olha só. Call. A letra L é chamada de The Dark L porque ela é pronunciada aqui na garganta. É um som meio aditongado, então existe uma vibração da corda vocal. Call. Se eu prolongar o L, você consegue sentir essa vibração. Call, Call. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dos sons que a gente havia estudado no início, o T e o D, qual está mais próximo desse som? Call. É claro que é a letra D, porque quando eu digo D, também existe uma vibração na corda vocal. Então, se o último som do verbo produzir uma vibração, eu devo usar a pronúncia de D, simplesmente. Por exemplo, call, called. Vamos ver mais alguns exemplos? Ouça e repita. Filled, sword, aimed, rained, stayed, mailed, cheered, seemed, cleaned e played. A letra E não foi pronunciada em nenhum caso e eu simplesmente pronunciei o ED com o som de D. Porque em todos os casos existe uma vibração na corda vocal, então o ED ele vai ser pronunciado com o som de D. Vamos para a regra número 3. Observe o verbo wash, o verbo lavar. Quando eu digo wash, não existe vibração da corda vocal. Qual som está mais próximo desse som? O som de D, que é produzido aqui, com a vibração da corda vocal, na garganta, ou o som de T, que é produzido aqui em cima, na boca? É claro, washed, washed. O som de T é o que vai ser utilizado para pronunciar a terminação ED. Vamos ver mais alguns casos? Ouça e repita. Asked, jumped, fixed, passed, reached, picked, helped, missed, sniffed, wished. A letra E não foi pronunciada em nenhum caso e eu simplesmente pronunciei o ED com o som de D. Mas qual é a relevância disso? Isso é muito importante, porque imagine que você esteja dizendo em inglês, eu preciso de um carro. Aqui você pode ficar tranquilo. Você vai dizer, I needed a car. Como a produção do som é uma coisa contínua, I needed a car. I needed a car. O D combina com o artigo a, né? E fica da.
I needed a car. I needed a car. Agora, se você quer dizer, mas se você quiser dizer, eu telefonei para um amigo, você deverá dizer, I called a friend. I called a friend. E não, I called a friend. É muito diferente, não é? E se você pronunciar errado a terminação do D também, você pode acabar dizendo alguma coisa tipo assim, I called a friend, que é um sotaque muito brasileiro, ok? Mas isso não tá ok. Você deve dizer I called a friend, né? Called. Então o D junta com o I fica I called a friend. Na frase eu fiz uma pergunta, você deve evitar dizer I asked a question ou I asked a question. Não. O verbo ask, ele termina aqui em cima, ó. Ask. Não tem vibração da corda vocal. Então o ED vai ter o som de T. Asked. Então, para você dizer eu fiz uma pergunta, você deverá falar I asked a question. I asked a question. I asked a question. Tá. I asked a question. E não I asked a question. Ou I asked a question. Sai muito esquisito isso, entendeu? Dá muito ruído. Tudo bem que nós tenhamos um sotaque quando a gente fala inglês, entendeu? Mas o seu sotaque não pode ser um ruído tão alto que atrapalhe a comunicação. Então diga essas frases depois de mim mais uma vez, por favor. I needed a car. I called a friend. E I asked a question. Para terminar, uma palavra de cautela. Nós temos várias outras palavras que terminam com ED. E nem todas são verbos, ok? Vamos estudar um caso especial. Observe a frase. I have a brother aged 25. I have a brother aged 25. Quando eu pronuncio aged, né? Eu estou pensando num verbo que tem a idade de, ok? Então, age, né? Existe uma vibração da corda vocal. O ED, ele vai ser pronunciado com o som de D. Aged, tá? Então, I have a brother aged 25. Agora, essa mesma palavra pode ser usada como adjetivo, né? De idade e mais idosa. Então, quando eu digo a minha tia idosa gosta de pular de paraquedas, ok? Fazer skydiving, eu diria my aged aunt likes skydiving. My aged, ok? Aí o ED vai ser pronunciado com som de ED mesmo. Isso normalmente acontece com adjetivos. Eu vou dar uma lista de adjetivos agora, onde você pode ouvir essa pronúncia que aparentemente foge da regra. Mas lembra, aquela regra que eu te apresentei é uma regra usada para verbos. E estas palavras elas vão funcionar como adjetivos. Please say these adjectives after me. Dogged. Blessed. Crooked. Beloved. Ragged. Learned. Engraçado, como verbo é learned, como adjetivo learned. Naked. Rugged. Wicked. Sacred. Vale a pena verificar o significado dessas palavras e procurar exemplos em um dicionário para você poder compreender melhor o uso dessas palavras como adjetivo, ok? Eu pretendo gravar um vídeo no futuro para dissecar isso aqui. Eu espero que você tenha achado interessante e compreendido as regras da pronúncia do ED. O ED tem 3 sons. Depois de T e D, ele é pronunciado como ED mesmo. Depois de sons sonoros, né, que terminam na garganta, ele tem o som de D. E depois de sons surdos que terminam na boca, ele é pronunciado com o som de T. Você tem bastante material para estudo aí, ok?
Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você o achou interessante, se inscreva no meu canal e me ajude compartilhando com outras pessoas que estão estudando inglês e que têm dificuldade com essa matéria. E pessoal, acreditem, a pronúncia do ED é como se fosse o nosso calcanhar de Aquiles, ok? Acho que várias pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, ok? Um forte abraço! Até o próximo!